Vamos declarar isso? Vamos. Você tem um Deus. Você tem alguém que te resgatou. Você tem alguém que pagou um preço no seu lugar. Declare isso. Lance aos pés dele. É aos pés dele o nosso refúgio. Fale isso para ele. E o lugar que nós precisamos é lá. Declare isso. Se renda a Ele. Se renda ao lugar mais alto, os pés do Senhor. É lá que nós precisamos. Se lance. Se lance nos braços dele. Nosso refúgio. Nosso socorro bem presente, a nossa força. Nosso Jesus, declare isso, Jesus, Jesus. Se prontifique para Ele. Se coloque diante dEle, esteja pronto para Ele. Aleluia. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nos rendemos aos seus pés. Tudo que nós precisamos é nos render aos teus pés. Nós nos lançamos, ó Pai, nos teus braços, aonde nós encontramos refúgio, aonde nós encontramos descanso, aonde nós encontramos proteção. É lá, meu Pai, o nosso lugar, Jesus. Nosso lugar não é em outro lugar, é nos teus braços, rendido aos teus pés. Ah, Jesus, nos leva para esse lugar, Senhor. Nos ensina esse caminho. Nos ensina, Senhor, essa mudança de hábito. Nos ensina a mudança, ó Pai, do nosso olhar, da nossa visão. Nós precisamos de uma mudança, Senhor. De uma mudança rápida. De uma mudança verdadeira. Pai, nós precisamos entender, ó Deus, mais do que tudo na face da terra, que o nosso lugar é no Senhor, rendido ao Senhor, nos teus pés. Pai, no teu colo, onde nós encontramos descanso. Pai, em nome de Jesus, toque em nossos corações essa manhã. Nos ensina, Deus, através das canções, através das palavras. Nos ensina, Pai, para que nós possamos realmente mudar o nosso lugar de vida, Senhor. Mudar o nosso habitat, Senhor. Nós vivemos na terra, Deus, mas a nossa morada é o Senhor. Nossa morada é o céu. Declare isso, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. É tudo que nós precisamos.
Fale isso para Ele. Seja sincero com Ele. É lá. Não tem outro lugar. Pro meu refúgio. Aleluia. Seus braços eis-me aqui. Se disponha para Ele. Se disponha para Ele. Sabe, não resista a esse Deus que é um Pai que te ama, que te escolheu, que te separou. A única coisa que nós precisamos é nos dispor para Ele. Ele está aguardando a mudança de atitude nossa. E a primeira mudança que precisamos é dispor. Aleluia. Aleluia. Quero ler um texto com você aqui que está em Colossenses capítulo 1. Aleluia. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele deseja de nós uma mudança de lugar. Mas para você mudar de um lugar para outro, a primeira coisa que precisa surgir em você é a disposição. Você precisa estar disposto para isso. Quando você vai mudar de casa, você tem que estar disposto a mudar, não tem? Porque não é fácil, é? Tanta coisa. Gente, tem casa que tem tanto vaso, tanta planta, que a gente não sabe o que é que carrega primeiro, se é a mudança ou se é os vasos. Então, meu irmão, nós precisamos mudar a nossa visão de vida, sabe? A nossa condição terrena. Há um tempo onde nós, como igreja do Senhor, precisamos entender isso de maneira rápida. Sabe, não dá mais para viver na terra sendo terreno somente. Pelo contrário, nós vamos passar pela terra, mas tendo a visão do céu. Entendemos que a nossa mudança é para lá. E para lá, meus irmãos, você não vai levar muita coisa. Para lá só vai você. Para lá não vai nem suas vestes. Lá o Senhor vai te dar vestes novas. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Sabe, se você acha que as suas vestes é boa ou ruim, não preocupe com isso. O Senhor vai te dar vestes celestiais. Amém, né, Gabriel? É assim. Ir para um novo lugar é preciso deixar o antigo, amém? A pastora Eva falou isso domingo. Sim ou não? Para você ir para um lugar novo, você precisa deixar o lugar antigo. Segundo a lei da física, não tem como dois corpos habitarem o mesmo lugar, amém? O mesmo espaço. E o que te faz mudar de um lugar para outro são as suas necessidades. As nossas necessidades nos faz mudar de posição.
Estou cansado de ficar sentado na cadeira com a perna cruzada. E você vai e muda de posição e põe as duas pernas no chão, ou cruza a outra perna, amém? Não é assim? Quando o pastor vai falando demais, né, vai cansando, e você vai ficando cansado também daquela posição, e você muda de posição por uma necessidade. Nós mudamos de local por uma necessidade. Nós mudamos de relacionamentos provavelmente por uma necessidade. E tudo que o Senhor quer de mim, de você, meus irmãos, é que nós possamos entender essa mudança. Nós somos terrenos, amém? Em partes, porque na verdade nós somos cidadãos celestiais. Então a menor parte da nossa vida é a terra. Só que nós nascemos aqui e a nossa mente, ela quer ser terrena, porque ela só vê as coisas da terra. Nós nascemos, crescemos, vivemos na terra, então parece que tudo que se passa diante de nós é terreno. E o Senhor não, o Senhor está olhando para nós como cidadãos celestiais. E o Senhor quer que eu e você possamos ter uma mente que mude a nossa circunstância. Mudar a nossa mente de terra para céu. Colossenses capítulo 1, amém? Eu vou ler do versículo 10 em diante, só para a gente poder entender o contexto. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz assim: E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então Ele nos tornou digno de participarmos de uma herança dos santos em um reino chamado Reino da Luz. E no 13 diz assim: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então o Senhor nos transportou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Amém? Então o Senhor já fez isso por mim e por você. Ele já fez uma mudança de lugar minha e sua, em um âmbito espiritual. Sabe, numa visão celestial, numa visão de reino, e não numa visão de terra. Porque na terra as coisas envelhecem e acabam, sim ou não? Sim, nós envelhecemos e acabamos um dia aqui. Não vai ter jeito. Não tem nenhum homem terreno eterno, tem? O mais velho foi quem? Matusalém. Mas morreu um dia. Meus irmãos, então o Senhor olha para mim e para você com um âmbito celestial, com um âmbito espiritual. E o Senhor está trabalhando na minha vida e na sua vida para que nós possamos entender essa mudança.
sairmos de um reino terreno, limitado, que envelhece, que um dia acaba, para um reino celestial, eterno, inabalável, que nunca termina. Amém? Dá glória a Deus aí então. Agora, para isso, nós precisamos sair de um lugar antigo e sermos transportados para um lugar novo. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele nos tirou de um lugar de pecadores e nos deu um lugar sem pecado, igual ele fala aqui. Ele rendeu, ele perdoou os nossos pecados. Vamos ler mais um texto, 1 Pedro, só para você entender. 1 Pedro, capítulo 2. Ele diz mais uma vez assim, ó. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, são geração eleita, elegidos nele, amém? Sacerdócio real. Ou seja, não há sacerdócio mentiroso em nós. Há um sacerdócio real que o Senhor vê. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Ele nos transportou de um lugar escurecido, sem alegria, sem visão, sem condição de vida, e nos colocou em um lugar onde há uma maravilhosa luz, onde nós enxergamos, onde nós podemos ver as coisas. E ele ainda diz mais assim, antes, vocês nem sequer eram povos, ou povo, mas agora são povo de Deus. Você não tinha nada, agora você tem tudo. O Senhor te transportou de um lugar que não era nada e te colocou no lugar que é tudo. Não havia recebido misericórdia, mas agora a recebestes. Nós não tínhamos condições de vida, mas o Senhor nos deu uma nova vida. Irmão, há um lugar preparado para nós, e nós precisamos mudar a nossa visão terrena. Nós temos um Deus que nos escolheu. Ele fala aqui que nós somos uma geração eleita dele. Efésios capítulo 1 fala que Ele nos elegeu nele. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra, nós já éramos eleitos do Senhor, escolhidos nele. Irmão, tudo que Ele quer de mim e de você é que nós possamos mudar de lugar. Assim como você tem muita vontade de mudar de uma casa para uma casa melhor, de maneira natural, meus irmãos, assim deve ser o nosso desejo, de sair da terra, que ela é boa, ela não é ruim, para um lugar melhor, infinitamente melhor. Mudar de lugar, mudar de posição, mudar de mente. Só que para isso nós precisamos de ter uma visão celestial. Porque as coisas de Deus, meus irmãos, não são compreendidas pela mente humana. Então, para mim mudar a minha mente para uma mente celestial, eu preciso mudar a minha posição, eu preciso me render aos pés dEle, eu preciso estar nos braços dEle, eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso mudar a minha posição de relacionamento natural para um relacionamento
espiritual com Ele. Um último versículo, Romanos. Quero encerrar com você aqui. Romanos no capítulo 4. Irmão, quando nós mudamos de uma residência para outra, e você vai para uma casa que você gostou muito, que você está sentindo, nossa, mas isso aqui é bom demais. Irmão, assim deve ser o nosso desejo de mudar o nosso lugar natural, terreno, para um lugar celestial em Deus. Mas existem algumas coisas que nos impedem a alcançar, a ver isso. Uma delas, meus irmãos, é o domínio do reino das trevas. Uma delas é o domínio do reino terreno. Por quê? Porque a terra, ela é inteligente. A terra que eu falo é o seguinte, né? Nós, humanos. Então, há algo inteligente na face da terra. Só que, como diz aqui a Juliene, Deus deu sabedoria. Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, diz a palavra que nunca houve e nunca haverá homem tão sábio igual houve Salomão, e nunca haverá homem tão rico igual houve Salomão. Então, se o dono da Tesla hoje talvez é considerado, sei lá, se é o mais rico do mundo, muda todo dia, né? Cada dia tem um mais rico que o outro. Até uns anos atrás era o dono da Microsoft, né? Agora já não é mais, agora é o dono da Tesla, carro movido a energia solar, e vai ficar cada vez mais milionário, porque agora vai vir a onda dos carros solares, amém? Até 2025 na Europa não é para ter carro movido a gasolina mais. Como que você muda uma indústria automobilística em questão de poucos anos? Amém? No Brasil, poucos anos atrás, os carros eram obrigados, né, mudar a lei, e todos os carros teriam que ser de fábrica com kit de emergência, né? Airbag e freio ABS, amém? Foram 5 anos, se eu não me engano, para mudar isso daí. Agora a mudança é um pouco mais complexa. Meu irmão, o mundo está sempre mudando. O mundo está se tornando cada vez mais atraente. Parece que as coisas estão ruins por um lado, quando nós olhamos, talvez a mídia, né? Só vê morte, amém? Aí eu te pergunto, quantos foram curados? Todo dia você vai falar de quantos morreram, mas você não vai falar de quantos foram curados. Você só vai falar em noticiários pessimistas. Mas só que nós somos homens de Deus que precisamos ser o quê? Otimistas, confiantes. Sabe, sair desse domínio terreno para um domínio celestial. Ser transportado para dentro de um reino chamado Reino de Deus. Romanos capítulo 4, no versículo 17. Ele fala assim, ó, como está escrito, eu constituí Pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Ou seja, Deus olha para Abraão e fala, olha só, para Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Aí Abraão pensa assim, mas como Deus, eu vou ser pai de muitas nações? Eu não posso ter mais filhos, minha esposa já está de idade, ela é estéril. Irmão, tudo que não podia acontecer, amém? Idade avançada, esterilidade, não tinha como gerar filhos.
E aí Deus fala para Abraão: Abraão, não preocupa não, você vai ser pai de muitas nações. Meu irmão, Deus traz à existência aquilo que não existe. Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele dá vida aos mortos. Quando Deus olha para mim e para você como cidadãos terrenos, Ele não olha para mim e para você como terrenos. Ele olha para mim e para você como cidadãos celestiais. Ele fala assim: olha, meu filho pode até estar morto espiritualmente, mas eu vou dar vida àquele que está morto, trazendo ele para um reino celestial, transportando ele da morte para a vida, tirando ele de um lugar físico, limitado, temporário, para um lugar eterno, permanente. Uma outra coisa, meus irmãos, que nos impede de enxergar isso, sabe, é o nosso medo que nós temos. Olhar para as coisas como se elas fossem contrárias. Nós olhamos para Deus. Deus é o Deus que traz à existência coisas que não existem, mas ao mesmo tempo eu estou vendo um monte de coisa ruim acontecendo. Como que eu vou acreditar? Eu fico com medo, ué. Como eu acredito num Deus que salva, num Deus que cura, num Deus que transforma, se diante de mim eu só vejo coisas ruins? Na verdade, o que nós precisamos é entender que nós somos um filho. Irmão, o filho ele só recebe herança se ele for filho, a não ser que a pessoa faça um testamento, amém? E eu e você somos filhos, e para mim e para você não foi escrito somente um testamento. Para reforçar a nossa história, Deus escreveu 2. Se o primeiro testamento não era para mim e para você, Deus fez um segundo, sabe, nos avalizando que eu e você, nós temos 2 testamentos para provar para mim e para você que nós somos filhos. E para mim receber essa herança, eu preciso agir como um filho, porque quando eu ajo como filho, eu tenho o direito da minha herança, eu tenho direito do meu lugar, sabe, eu tenho direito, sabe, de compreender que Deus realmente vai trazer à existência aquilo que eu ainda não vi. Abraão não viu, mas diz a palavra que ele creu contra a esperança. Ele acreditou, ele teve que o quê? Mudar de posição, amém? Pela necessidade. Abraão teve que mudar o relacionamento com o Senhor. Deus falou para ele: anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Abraão mudou a sua condição. Abraão agiu de maneira natural para entrar naquela visão celestial de Deus. Eu não vou entrar em detalhes porque não é a palavra, mas Abraão, ele circuncidou todos da tua casa, inclusive os servos. O que é circuncisão? Fala assim, marca, para ficar bem claro. Marcou, Deus nos marcou, amém? Nós precisamos mudar, meus irmãos. Deixarmos de ser somente homens e mulheres que cumprem, sabe, o necessário, mas saber que a necessidade que eu e você temos é para que nós possamos mudar de posição, sair de um lugar onde há morte para o outro lugar onde há vida e vida em abundância. Sabe, sair de um lugar onde as necessidades, os problemas,
as dificuldades, as enfermidades parece que querem me consumir, para um outro lugar, meus irmãos, que por mais que haja necessidade, por mais que haja, sabe, enfermidade, problema, eu sei que eu estou no lugar seguro. Eu sei que eu estou no lugar onde Deus vai agir por mim, a meu favor. Não importa o problema, o que importa é o Deus. Não é assim? Eu me rendo aos teus pés. Não é assim? Tudo que eu preciso para... Quase igual a Nájila, amém? Sabe, diante de todo mundo aqui, eu quero dar os parabéns para a Nájila, amém? Eu fiquei surpreendido com a ministração dela nessa manhã. Sabe, meus irmãos, nós precisamos disso, é confiar no Senhor que nós temos. Saber, meu irmão, que Ele um dia vai trazer à existência aquilo que não existe. Saber que um dia, meu irmão, aquilo que é morte para Ele está vendo como vida. Meu irmão, Deus não olha para mim, para você, olhando para a nossa morte. Pelo contrário, Ele olha para mim, para você, olhando para a nossa vida. Mude a visão, mude a mente. Salomão podia pedir para Deus qualquer coisa, mas ele fez um pedido sábio. Sem saber, Salomão já era sábio. Que quando ele faz aquele pedido, ele tinha que saber que ele era sábio. Como que você faz um pedido sábio? Sendo o quê? Sábio. Irmão, Salomão olhou para Deus e ele não sabia que ele era sábio. Ele falou: Deus, dá-me sabedoria para que eu possa conduzir o teu povo. E Deus respondeu para ele: meu filho, não preocupa não, eu vou te dar sabedoria à vontade. Você já é um sábio. Você não sabia e você sabe agora. Que tanto sabe sabedoria e sabiá. Você sabia que sabia? É desse jeito. E aí Deus falou para ele: meu filho, você vai ter muita sabedoria, mas eu só vou te dar mais uma coisinha, tá? Só mais um detalhe. Vou te dar riqueza. Sabe, eu vou te dar tudo, que não vai te faltar nada. Sabe por quê? Porque você entendeu o seu lugar, você entendeu a mudança de posição. Você entendeu que aí o seu lugar não é um lugar limitado, mas você está no lugar que não há limites. Se renda a Ele. Se lance para Ele. Há um lugar te esperando. Sabe, mas você não precisa ir para o céu para alcançar esse lugar. Você alcança esse lugar aqui na terra. É vivendo aqui que você vai entender e ter a mente daquilo que é lá do céu, daquilo que é celestial. Fique de pé nessa manhã, vamos adorar a Deus. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Sabe, vamos entender, meus irmãos, que Ele já nos deu este lugar. O que eu preciso é só mudar a minha forma de agir. Declare isso para Ele. Vamos começar nessa canção do início, vamos lá. A Ti eu vou clamar. É por Ele que nós clamamos. Pois tudo vem de Ti. Tudo é dele. E tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Caminhe com Ele, caminhe com Ele. Tu és a direção. Só Ele é a nossa direção. Eu sou a me guiar. Tudo pode passar. O amor dele não passa, meu irmão. Teu amor jamais me deixará. Ah, Jesus. Sempre há de existir nova manhã.
Sempre haverá uma esperança. Eu me rendo aos Declare teus isso. pés. Canta para Ele. Tudo que Canta para esse Deus que te resgatou. preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Só Ele, Jesus. Se disponha para Ele nessa manhã. Eis-me aqui. Entenda que Ele é um Deus que te resgatou das trevas e te colocou num reino de uma maravilhosa luz. Pai, em nome de Jesus, nós nos oramos nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Reconhecemos, ó Deus, que há uma necessidade de mudança de posição, meu Pai. Há uma necessidade de mudança de mente. Há uma necessidade, ó Deus, de mudança de lugar, de relacionamento. O Senhor já nos deu, meu Pai, essa condição. O Senhor já nos transportou de uma maneira espiritual. Então nos ensina, ó Pai, aqui na terra, a mudar a nossa visão, o nosso olhar, a nossa posição, crendo, ó Pai, que há um lugar desse nos aguardando. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés, nós nos lançamos aos Teus braços, reconhecendo o lugar que nós devemos estar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Se renda a Ele, sabe, se lance a Ele. Preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Declara isso para Ele, Jesus. Fala assim: eu estou aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia.